louvar, para aprender mais da tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá esse privilégio e também essa oportunidade. Que as aulas ministradas hoje aqui em cada classe, Senhor, sejam direcionadas, dirigidas pelo Teu Espírito Santo, que cada professor, que cada aluno receba de Ti, Senhor, a Tua palavra e receba de Ti do Teu Espírito, e que cada um de nós, Senhor, consiga, com a Tua força, Senhor, com a Tua unção, viver a Tua palavra, praticar a Tua palavra e não apenas ouvir. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e que o Senhor nos leve, nos conduza no conhecimento da Tua palavra, Senhor, e no viver no dia a dia realmente a palavra do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, hoje é a aula 13, é a parte 2, né? Nós começamos na aula passada o assunto da consolidação. O que é a consolidação? Vocês lembram? A gente falou sobre isso, sobre essa definição, né? O que é consolidar? Você sabe falar? Atrás. Fincar, tá firme. A palavra, assim, na definição de dicionário, consolidar quer dizer tornar sólido, né? Ou consolidar. No nosso contexto aqui, a gente está falando das pessoas que aceitaram a Jesus, que se converteram, que receberam a Jesus num apelo, seja na célula, seja no culto. E aí nós, que somos mais maduros, que temos mais caminhada de fé, mais tempo, nós vamos ajudar a consolidar a fé. Por quê? Porque às vezes a pessoa está emocionada ali, escutou uma pregação, levantou a mão com um apelo, e ela entendeu ali, digamos assim, de uma maneira meio vaga, meio que ela não consegue explicar, ela sentiu alguma coisa. Ela sentiu vontade de entregar a vida a Cristo, mas ela não sabe muito bem o que é isso, nem como que faz isso, né? Ou então a pessoa chega cheia de perguntas, né? Trazendo toda a bagagem dela lá de trás, e fala assim, tá, eu aceitei a Cristo, e agora? Né? O que eu faço da minha vida agora? Aí agora a gente que tem mais caminhada de fé, tem mais tempo, agora a gente ajuda a pessoa. A ideia é conduzir a pessoa desse momento de aceitação até o batismo. E depois do batismo, a gente vai fazer um discípulo, a gente vai ensinar a pessoa a viver a fé cristã no dia a dia da sua caminhada. Então, na aula passada, a gente falou muito sobre a teoria disso, né? O que significa, os passos, né, que a pessoa leva, que a pessoa tem para seguir nesse caminho. E hoje a gente vai falar de uma parte mais prática, como, de verdade, na prática, eu ajudo a pessoa a ser consolidada. Então, primeira coisa, quando a gente tem um recém-convertido ou um recém-decidido, a gente não pode esperar muito tempo para entrar em contato com essa pessoa, porque senão esfria. Aquele sentimento, ele passa. E a pessoa até fica se questionando, fala, nossa, será que eu entreguei a vida a Cristo mesmo? Ou foi só uma emoção passageira lá? Eu fui lá, fiquei animado, mas não tem nada a ver, né? Então, a gente precisa ser rápido nesse contato. E a gente tem dois tipos, vamos dizer assim, de pessoas. A gente pode dividir elas em dois grupos. O que já está dentro de uma célula e o que ainda não está dentro de uma célula. Quem já está dentro da célula é muito mais fácil, porque já tem aquele grupo ali de pessoas convivendo com aquela pessoa. Então, quem vai fazer esse contato? Pode ser o próprio líder da célula, ou pode ser um membro da célula. Por exemplo, se é um visitante meu, que eu trouxe, e a pessoa ali na reunião da célula, ou mesmo no culto, ela aceitou a Cristo, mas é meu conhecido, é meu parente, é meu amigo, minha amiga, eu tenho mais proximidade com essa pessoa. Então, eu posso ficar responsável. Ou alguma outra pessoa da célula, ou o líder da célula. Mas alguém, a gente tem que escolher alguém que vai acompanhar essa pessoa. Mas se a pessoa não faz parte de uma célula, a gente precisa também aproveitar a oportunidade de convidá-la a fazer parte de uma célula. Justamente porque o pastoreio de uma pessoa fica muito mais fácil num grupo pequeno. Eu não sei se vocês sabem, já devem ter ouvido o pastor Nivaldo falar, que oficialmente
Nós temos mais de 300 membros na Igreja Vila Americana. Não vem 300 pessoas no culto, mas nós temos 300 membros. Imagina para um pastor sozinho dar conta de 300 pessoas. Não dá certo, não é? Nem imagino. Quanto é 300 pessoas? Uma noite de aniversário, aqui de culto de aniversário, quando o tempo fica cheio, dá umas 120, que não tem nem lugar para sentar, imagina 300. Então, quando a gente está numa célula, num grupo de 4, 5, às vezes 10 pessoas, é muito mais tranquilo, né? Você conversa com a pessoa, você visita a pessoa vai na sua casa, vai na casa do anfitrião. Então, há uma facilidade muito maior. A gente tem alguns passos para a consolidação que a gente vai falar, que são coisas bem óbvias, não tem nenhuma fórmula mágica, mas que a gente precisa ter na cabeça. Mas uma coisa que a gente precisa ter cuidado, convidar, pregar, falar com a pessoa, tudo isso tem que ser de uma maneira natural, bacana. A gente não pode ser aquele crente chato, que empurra as coisas goela abaixo, né? A gente tem que ter esse cuidado para não se tornar inconveniente. Por quê? Porque Deus nos deu o poder de escolha. Eu fico meio assim, eu não sou totalmente calvinista, mas eu fico meio assim quando fala livre-arbítrio. Mas é uma questão teórica, teológica. Mas assim, Deus nos deu o poder de escolha. Deus não se impõe goela abaixo das pessoas, tanto que tem gente que não aceita Cristo e vai para o inferno, né? Então, faz parte da nossa tarefa, da nossa missão como cristãos, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Porém, a gente tem que fazer tudo com sabedoria. Porque quando a gente tenta empurrar alguma coisa para a pessoa, quando a gente faz isso de maneira desagradável e inconveniente, isso afasta mais a pessoa em vez de trazer ela. Então, eu não posso ser aquele amigo chato. Eu tenho que ser uma pessoa agradável. Eu tenho que ser uma pessoa que conversa, que escuta, né? Uma pessoa que respeita o tempo da pessoa. Porque alguns vêm mais rápido, outros demoram mais. As pessoas têm as suas barreiras, têm as suas resistências. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, essa sensibilidade de olhar para a pessoa e compreender, né, que ela tem um ritmo. E basta a gente lembrar também como é que foi o seu processo de conversão. Talvez o seu processo de conversão foi muito rápido. Você aceitou a Cristo, pum, acabou. Sou de Cristo agora e é isso aí. Outras pessoas aceitaram a Cristo, mas foi mais devagar. Eu, por exemplo, tive que fazer o curso de batismo 2 vezes. Demorei 1 ano para me batizar, porque eu estava com a cabeça cheia de perguntas. Mas isso, mas aquilo, aquele outro. Eu precisava ser convencida. Eu precisava de bons argumentos, eu precisava que alguém conversasse comigo, que alguém tirasse as minhas dúvidas primeiro. Eu não fui me jogando assim de cabeça. Então, cada pessoa é diferente. Então, o que eles passam aqui para a gente é a questão do telefonema. Como que eu vou abordar a pessoa? Então, uma boa técnica é telefonar. Porém, hoje, a gente sabe que muita gente odeia atender ligação telefônica. Isso é coisa principalmente de jovem. Jovem não gosta de falar no telefone. Às vezes você liga para a pessoa, ela espera o telefone parar de tocar, para daí te passar mensagem e dizer: oi, o que você precisa? Porque ela não gosta de falar no telefone. Então, desde o primeiro momento, você tem que ter uma noção de quem é a pessoa. Se é terceira idade ou não. Se é terceira idade, eles preferem. A minha mãe prefere. Ela fala: já pega o telefone e já fala, porque eu me atrapalho ali, fica digitando um monte de texto grande, fica 3 dias, depois não sai nada. Na hora. Então, você também tem que ter essa atenção desde o princípio. A pessoa com quem eu vou entrar em contato é um jovem ou é uma pessoa mais madura? Às vezes é uma pessoa que tem dificuldade também de leitura, então o telefonema é mais fácil, você já liga e já fala. Mas a ideia é, você vai entrar em contato com essa pessoa, seja por telefone, seja por mensagem. E mensagem, eu vou fazer um parênteses aqui, que assim, você passa a mensagem e você espera um pouco, para ver se a pessoa, às vezes a pessoa está ocupada naquele momento, não pode ver imediatamente. Então, você espera ali
um pouco, sei lá, 1 hora, 2 horas, né? Ou até a hora do almoço, ou se você passou de tarde até o fim da tarde, de repente a pessoa, por exemplo, que nem o Adriano, na empresa que ele está, ele não pode usar o celular durante o expediente, tem que ficar trancado no armário. Então, ele só consegue ver o celular antes de entrar no serviço, na hora do almoço, ou depois que o serviço acaba, depois das 6. Não adianta querer passar mensagem para ele 3 horas da tarde, porque ele não vai ver. O celular dele está trancado lá no armário. Tem isso. Mas não espere demais. Tipo assim, deu um horário que você vê assim, não, agora a pessoa já saiu do serviço, já deveria ter conseguido falar comigo. Aí você experimenta dar uma ligadinha. A ideia é não desistir. Não fala assim, não viu a mensagem também, então, né? Não desista. Porque essa pessoa não pode ver também. Enfim. Qual é a ideia desse contato, desse telefonema, dessa mensagem? A gente tem que, o pastor Nivaldo sempre fala uma coisa para a gente que a gente tem que ter na nossa mente. Friozinho, o pessoal que vai ver gravado isso aqui depois está se perguntando por que a gente está tudo encapotado, hoje está fazendo 3 graus. Então a gente está, né? Quando eu acordei 7 horas da manhã, estava assim, 3 graus com sensação térmica de 1. Isso que a gente está vestido de bonequinho Michelin. Então, o que a gente faz? Eu estava falando que o pastor Nivaldo ele sempre ensina a gente, ele está sempre repetindo isso. Que tudo que a gente vai fazer no reino de Deus tem que ser intencional. Tá? Não pode ser assim, ao acaso, levado de qualquer jeito. A gente tem que ter uma intenção, tem que estar consciente do que a gente está fazendo. Então, qual é a intenção do telefonema ou da mensagem? A intenção é que você mostre interesse verdadeiro pela pessoa. Você está interessado que aquela pessoa realmente siga Cristo. Isso tem que ser uma verdade no teu coração. Você quer ganhar a confiança da pessoa. Você quer demonstrar para ela que ela pode confiar em você e que você pode ajudá-la na sua caminhada. E a intenção também da ligação ou da mensagem é deixar a porta aberta para uma visita pessoal. Por mais que a tecnologia nos aproxime, eu posso falar com qualquer pessoa do mundo, em qualquer momento, o contato pessoal, ele sempre vai ser diferente e ele sempre vai ser mais proveitoso. Certo. Né? Então, só que até para dar um telefonema ou passar uma mensagem, a gente precisa se preparar. Eu achei isso muito bacana que está aqui por escrito no material. Porque é uma coisa que às vezes a gente não se liga. Aí fala assim, eu vou dar um telefonema. Cadê meu telefone? Cadê o telefone aqui? Alô? Né? Não. Antes de você telefonar, você tem que se preparar. Primeira coisa, você tem que orar. Orar por aquela pessoa. Orar pelo telefonema. Que Deus conduza. Porque você não sabe também qual é a realidade da pessoa do outro lado. Quais barreiras espirituais ela está enfrentando. E acredite em mim, vocês principalmente o pastor, né, e a irmã, que já tem uma caminhada maior, como as forças malignas atuam sobre a vida do recém-convertido e da pessoa que está querendo se batizar. Nós, eu e o Adriano, nós temos, eu tenho e ele tem história de coisas assim absurdas que aconteceram quando a gente estava se achegando a Cristo. Coisas que nunca tinha acontecido antes na nossa vida aconteceram bem naquela época. E a gente percebeu, pela graça de Deus, que aquilo era ação do maligno. Então, não subestime a ação do inimigo. E, inclusive, tem gente que vai falar isso para você. Eu tive uma colega de trabalho que falou assim, nossa, desde que eu comecei a orar e me interessar e buscar Deus, sabe aquele ditado que fala assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? É verdade. Os bichos parece que fica tudo agitado, né? Parece que estava tudo tranquilo. Você começou a se interessar por Cristo, começa a surgir a bicharada. É verdade. Então, ora para buscar um local e um horário adequados. Eu já trabalhei em operadora de telefone celular e eu lembro que a gente aprendeu sobre etiqueta nas ligações telefônicas. É uma coisa que eu nunca me esqueci, porque ela é verdadeira, não é uma frescura, é uma coisa real.
Não se liga para ninguém antes das 9 da manhã, nem depois das 9 da noite. E de preferência não também no horário de almoço, a menos que você já tenha um combinado, você já saiba que aquele tempo a pessoa vai poder te atender. Mas via de regra, por quê? Porque antes das 9 é muito cedo, se ela não trabalha fora, ou se ela tem um outro horário diferenciado, ela pode estar dormindo ainda, ou se preparando, né? Acordando, tomando café da manhã. Na hora do almoço, porque ela está comendo, e depois das 9, porque a gente não sabe o horário que as pessoas vão dormir. Tem gente que dorme 10 da noite, tem gente que dorme 3 da manhã, então não sei. É, é a hora da novela, é a hora do jogo de futebol, né? A gente não sabe. Então há uma etiqueta. Há uma etiqueta também que quando você telefona para uma pessoa, você se identifica. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Eu sou uma pessoa que eu me irrito. Quando alguém liga para mim, no meu celular, que é meu, e pergunta, quem está falando? Gente, se ligou para mim, quem que vai estar falando? Já aconteceu no fixo de casa também. Eu e o Adriano era recém-casado, ainda não tinha o nosso filho, então só moram 2 pessoas dentro da casa. Uma mulher e um homem. Eu atendo, alô, quem está falando? Como assim quem está falando? É a outra. É a outra. A esposa não está aqui, né? Que é a amante, é a concubina. Então, olha, quando você ligar, seja educada, diga bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o fulano. Primeira coisa, já diga que é o fulano da igreja, da Vila Americana. Tudo bem com você? Eu estou ligando porque, né, pai, eu estou entrando em contato porque eu vi que você recebeu a Cristo, que você levantou a mão. Eu gostaria de te dar as boas-vindas para a igreja. Então, seja simpático e se identifique primeiro. Essa é a primeira regra de etiqueta, tá bom? Às vezes a gente esquece, né? Vai no automático. Quem está falando? Quer falar com fulano? Então, seja um pouco mais, né, sensível nessa questão. Ontem na célula eu estava falando com o pessoal lá na célula, essa semana aconteceu assim, uma coisa assim, muito maravilhosa, sabe? Eu me senti muito contente, sabe? Que Deus vai comigo, sabe? Tem um amigo meu no meu serviço que eu dias, né, sabe? Mas assim, eu conheço ele já faz um tempo, sabe? Eu sei que quando eu estava longe de Cristo, ele estava em Cristo, aí ele falava para mim, ô, vai pra igreja, vai buscar Deus vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, sabe? Agora esse tempo que, graças a Deus aí, né, estou firme, né? Estou buscando, né? Todos os dias estou buscando, ele é o meu alicerce, né? Eu dependo dele, né? Eu dependo de Cristo, né? E e daí eu falando para ele, né? E ele falou, cara, tá difícil para mim, cara, separar da minha esposa e tô louco aí, cara, tô tomando uns goles aí, saindo com a piazada, usando droga. E eu conversando com ele, né? Pô, cara, volta pra igreja. Pô, vamos dia comigo lá na igreja, pelo mundo eu tô indo, cara, vamos na célula, né? Mas assim, aquela forma educada, carinhosa, sabe? Falar com ele assim, ele gosta bastante de mim. E fui falando, né? Um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. Aí essa semana, foi quarta-feira agora, eu passei por ele, né? Ele parou assim, né? Eu trabalho no Ceará, né? Os carinhos lá, ele também. Aí ele parou assim, o carrinho falou assim, cara, eu preciso falar com você, cara. Se você é o primeiro cara que eu falar. Pô, cara, eu me reconciliei com Jesus, cara, sabe? Ele falou para mim assim, sabe? Aí eu fiquei super feliz, assim, porque, caramba, que maravilha, cara. Que notícia você está me dando, cara? E eu falei, velho, vai ser cheio demais, né? Então, assim, essa maneira de conversar, sabe? É educada, né? E ter aquele carinho, sabe? Cada palavra que sair da boca, sair com aquele amor, assim, sabe? Isso. Para que a pessoa possa sentir que a mensagem vem mesmo, né? Do espiritual, né? E graças a Deus, assim, fiquei muito feliz, assim, saber que ele se reconciliou com Cristo. E quero ver se você trazer ele na igreja para fazer uma visita aí. Graças a Deus. Fantástico. Então, e a outra coisa é planejar o tempo. Quando você entra em contato com a pessoa, se for por um telefonema, você já tem que ter na sua cabeça mais ou menos o tempo que aquilo vai levar. Não pode ser assim, né? Deus dará. Ficar 2 horas no telefone. Às vezes a pessoa está ocupada e ela não quer ser mal educada, não quer te cortar, né? Mas aquilo vai causando angústia na pessoa. Então, seja mais objetivo. Você vai ser educado, vai ser gentil, vai se apresentar,
mas você vai direto ao ponto. Vai falar, olha, tal, estou ligando por causa disso. Gostaria de saber se nós poderíamos marcar, de repente, uma visita na sua casa. O que você acha? Qual é o melhor dia? Qual é o melhor horário? Ah, beleza, Deus abençoe, né? E você pode terminar a ligação, inclusive, fazendo uma oração, através da direção do Espírito Santo. Às vezes a pessoa vai te contar alguma coisa, que nem teu amigo lá, outro problema aqui no casamento, estão brigando aqui em casa, ou sei lá, estou desempregado, está faltando comida, alguma coisa assim. Você já aproveita a oportunidade e fala, posso fazer uma oração com você? Vamos orar por isso, né? E aí você ora para aquele problema específico da pessoa. Claro, se for alguma coisa que você veja que dá para ajudar, ou que dá para conversar com alguém, vê, olha, eu não vou te prometer, não façam promessas que não possam ser cumpridas, né? Mas, tipo assim, olha, eu não vou te prometer, mas eu vou ver se tem alguma coisa na igreja que a gente possa fazer por você e tal. Como que você costuma fazer quando você está nas pessoas, assim, na célula, por exemplo, na família, a célula, e ela está vindo certinho, tudo. Você dá um tempo para ver se você sabe que ela é de se abrir, de falar, né? E daí você dá um tempo para ela falar que, assim, que ela quer aceitar Jesus, que ela quer ir na igreja, ou você fala com ela, você mesmo faz o apelo, ou você já rápido, você também já convida para ir para a igreja, como é que você faz? Olha, na maioria dos estudos da célula, que a gente tem aqui os roteirinhos, eu não sei, acho que não é 100%, mas na maioria deles tem uma apelozinha no final, ele às vezes é meio sutil, né? Mas assim, fala sobre mudança de vida, fala sobre perdão, fala sobre seguir Jesus, sobre estar à disposição. E aí a gente faz essas perguntas, tem aquelas perguntas do nosso roteiro, né? Então, o que você achou dessa passagem que a gente leu? Você está disposto a seguir a Cristo? Você entende o que é seguir a Cristo? Então, a gente vai falando nessa dinâmica. Primeiro, a gente vai falando de uma maneira geral, para todos da célula, né? Mesmo para quem já é cristão que está ali, que faz parte, porque também o próprio cristão precisa ser alimentado e estar sempre com a memória fresca, né? Mas você faz isso. E também quando você vai convivendo mais de perto com a pessoa, você vai descobrindo mais sobre a vida dela, as dificuldades dela. Uma coisa que, na minha experiência pessoal, ajuda muito é você orar pela pessoa. E muitas vezes não dizer assim, eu vou orar por você no futuro, em algum momento. Vamos orar sobre isso agora? Então, às vezes, tá o pessoal lá comendo lanche no final da cela, e a pessoa está ali no cantinho e acaba compartilhando alguma coisa. Tipo, eu estou com essa dificuldade, estou com esse problema, não consigo largar esse vício. Eu tive uma pessoa da célula que uma vez estava brigada, fazia mais de um ano com a irmã, não falava com a irmã, com a própria irmã. Falei assim, se isso não te incomoda, você vai, né, devagarinho, você vai. Então, e te incomoda você ter essa desavença com a sua família? Mas ela me magoou. Eu não sei, eu entendo você. Mas você não acha que já deu, né? Já deu de vocês ficarem assim? Você não acha que está na hora de reconciliar, de perdoar? Pois é, eu até acho, mas é difícil, porque a outra também é teimosa, daí eu também sou teimosa, daí nós vamos lá, nós brigamos. Eu posso orar sobre isso agora? Vou orar, vou colocar diante do Senhor. Então você vai devagar. Às vezes não é no dia, mas você vai orando e tal, e aquilo vai gerando algo dentro da pessoa. E aí você vai dizendo assim, olha, é isso que Cristo faz. Cristo resolve esses problemas. Cristo traz perdão, Cristo traz paz. Você está em paz de estar brigada com a pessoa? Não, não estou em paz. Eu fico pensando nela o tempo inteiro. Eu estou com raiva dela. Eu acho que eu estou com a razão, mas eu não consigo tirar ela da minha cabeça. Então, você não está em paz. E você vai aproveitando essas oportunidades. Muitas vezes o evangelismo e a pregação do evangelho é apresentado para a gente como se fosse uma fórmula, uma receita de bolo. E vai ser sempre igual para todo mundo. Você faz assim, depois faz assim, depois faz assim. E não é. As coisas são dinâmicas. Deus é um Deus pessoal. Ele fala com cada um de uma maneira diferente. Tanto que todo mundo aqui tem uma história de conversão bem diferente. Deus falou contigo de uma maneira que você entendeu, de uma maneira que impactou o seu coração.
que de repente para o outro não é nada. Mas para cada um ele se apresenta de um jeito. Então a gente tem que estar atento a essas oportunidades de ir entrando na vida da pessoa e ir mostrando, como o Rodrigo falou, mostrando o amor de Jesus para aquela pessoa. E às vezes isso é feito gradativamente. Então você vai apresentando Cristo através do teu procedimento, do teu amor, do teu carinho, do teu cuidado. Às vezes a gente não pode fazer nada prático, né? Para resolver o problema da pessoa. Como é que eu vou lá na casa do teu amigo resolver o problema do casamento dele? Como é que eu vou lá e falar, escute, vocês voltem aí? Não, mas você pode orar por ele e falar, cara, vamos lá, vamos colocar diante de Deus, vamos pedir que o Espírito Santo intervenha, que dê paz no seu coração, que você perdoe ela, que ela perdoe você e tal, vamos aí, vamos junto, né? E aí você vai demonstrando que Deus se importa. Eu creio, essa é a minha posição pessoal, eu creio que Deus age assim. Ele vai agindo naquela dor que você tem, ele vai agindo. E aí ele vai demonstrando o amor dele. Eu tenho uma frase, eu vejo bastante vídeos motivacionais, sabe, do TikTok, assim. Então, eu trabalhar de madrugada, eu desperto, eu saio de casa 4 horas, eu desperto 3 horas da manhã. Fico das 3 só vendo vídeos motivacionais, notificações, sabe? Aí teve um vídeo lá, motivacional lá, mas ele fala assim, cara, quando você fala assim, você entregou tua vida para Jesus e falou assim, Senhor, contudo, não se faça mais a minha vontade, mas sim a sua. Aí ele fala assim, então se prepare. Vai doer, dói um pouco, mas é gostoso. No final, a vontade dele é super melhor do que a nossa. Foi mais ou menos assim que ele fala assim, sabe? Então, assim, eu tenho comigo, porque quando eu entreguei, né? Porque eu gosto bastante desse versículo da Bíblia, sabe? Que contudo não se passa mais a minha vontade, mas sim a tua, sabe? Sim, eu tenho, né, os meus defeitos de caráter, eu tenho algumas coisas ainda para, né, para acertar, né, para mudar, mas isso é um processo, né? E eu tô suportando esse processo, sabe? E um dia que eu falei, Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade, que faça a tua, né? Então, Deus vem fazendo, assim, grandes coisas, assim, na minha vida, assim, sabe? Ele vem abrindo porta, sabe? Graças a Deus nós estamos com um trabalho social lá no Tatuquara, onde nós se reunimos com o pessoal de uma igreja católica lá para fazer marmita para o pessoal da rua, sabe? Então, assim, essa palavra, assim, contudo, não se faça mais a minha vontade, mas sim a vontade de Cristo, né? Essa palavra, ela vem bastante de ponta conosco, sabe? Tem alguém aí no Zoom? Não, mas alguém dizia alguma pergunta? Tem uns barulhinhos, não sei se era alguém querendo falar alguma coisa. Mas o Rodrigo tem toda a razão. Com certeza é uma palavra muito poderosa. Então, a gente está falando de formas de contato, né? Então, primeiro, eu telefonei uma mensagem para abrir a porta para uma visita pessoal. E aí, a questão da visita, ela também, se para telefonar eu já tive que orar e me preparar, muito mais para uma visita pessoal. Então, tem vários assuntos que você vai tratar na visita. Vários assuntos. Inclusive, ele fala aqui que, como são muitos assuntos, às vezes é melhor até dividir em 2 ou 3 visitas, para dar tempo de falar tudo e não ficar uma visita só muito grande e cansativa. Tá bom? Então, qual que é o propósito de visitar? Qual é o motivo de você visitar a pessoa pessoalmente? É conhecer a impressão da pessoa sobre a reunião ou o evento do qual ela participou. Tipo assim, ela se entregou a Cristo, ela respondeu a um apelo. O que ela acha disso? O que ela sente? Você tem que tentar descobrir o que motivou ela a se entregar naquele dia, né? Descobrir as necessidades dela e ministrar sobre essas necessidades, foi o que a gente acabou de falar aqui. Orar sobre os problemas, sobre as dificuldades da pessoa. Integrar a pessoa em uma célula e motivar ela a se envolver nas atividades da igreja. Não deixar ela ficar longe. Você puder, venha, tem célula. Se não puder vir na minha, vai na outra, mais perto da tua casa. Ou no dia, horário melhor para você.
Também não seja egoísta, né? Às vezes a gente, que nem o pastor Nivaldo fala também, isso daqui não é uma competição. Se a pessoa não pode vir na minha célula, mas ela pode ir na outra, fica melhor para ela. Glória a Deus, vai na célula, por favor. Né? Não fique impedindo. Mas, não, se não for na minha, então eu não quero nem saber. Não, deixa, vai. Né? Glória a Deus que vai na célula. Aí falar para a pessoa, olha, tem culto tal dia, tal horário, tem culto de quarta-feira que é oração, tem culto de sábado que é do jovem, tem culto domingo de manhã, tem culto domingo à noite, vem, vamos lá, que a gente junto, a gente, né, tira essas dúvidas que estão na nossa cabeça, a gente louva a Deus junto, a gente ora junto, incentivar. E para você se preparar para uma visita, você marca o local, o dia e horário, pode ser na casa dela, pode ser, de preferência, fora do ambiente da igreja, para ser uma coisa mais pessoal, mais íntima. Nunca vá sozinho, sempre vai com uma pessoa ou duas, também não vai um batalhão de gente, né? Se a pessoa mora numa casinha pequenininha, você vai em 10 pessoas, a pessoa está desesperada. Vai com mais um ou dois, ponto. Não se atrase, lembra que a gente falou de etiqueta de telefone? Pois é, etiqueta de visita também existe. Não se atrase. Coisa mais feia, você marcar com uma pessoa 3 horas, se aparecer 3h30. Eu vejo que isso é fazer a pessoa de palhaço. Não deixa a pessoa esperando. Se aconteceu alguma coisa, meu Deus, furou o pneu do meu carro, o busão atrasou, aconteceu alguma coisa, liga, avisa, fala, olha, fulano, eu estou indo, aconteceu um problema, mas eu já estou chegando. Dá satisfação. Tá? Isso deveria ser uma regra em todos os lugares, em todos os ambientes, para todo tipo de compromisso. Você dá satisfação para a pessoa não achar que você está fazendo pouco caso dela. Poxa, eu parquei 3 horas, são 4 horas, ninguém apareceu, ninguém ligou, ninguém falou nada. Né? Morreram, esqueceram, o que aconteceu? Então, tem essa consideração. Como eu falei, tudo que eu estou falando aqui é tudo óbvio, mas infelizmente são coisas que a gente tem que lembrar. Ore antes de ir, ore quando você marcar a visita, ore antes de sair para ir visitar. Prepare uma pequena mensagem. O que é uma pequena mensagem? O Rodrigo estava falando. Pega um versículo, pega um pedacinho pequeno de uma passagem bíblica e algo que você possa falar sobre aquilo, que você possa traduzir para a pessoa entender o que é isso significa, né? E quando você estiver lá com o seu companheiro de visita, combinem-se antes que, uma coisa que o pastor Nivaldo também, às vezes, enfrenta dificuldades quando ele vai visitar. Não é para você e o teu companheiro ficarem conversando e deixar a pessoa visitada de lado. Às vezes o pessoal se empolga no assunto e fica aqui os dois conversando e o visitado fica ali olhando. Essas pessoas... Os dois conversando. Veio na minha casa para os dois conversar, que vão ficar conversando lá na casa deles, então, né? Ouça a pessoa, faça perguntas, né? Se interesse, toda a ideia de tudo isso é se interessar pela vida da pessoa. Então, o assunto mais interessante numa visita é a pessoa que você está visitando. Às vezes você fala um pouco de amenidades primeiro, né? Descobre se a pessoa gosta de futebol, se gosta de novela, se gosta, né? Conversa um pouquinho ali sobre algum assunto, e daí conversa sobre a questão de Cristo, né? Como você se converteu? Como que você se entregou a Cristo? O que você sentiu? O que você achou? Né? Às vezes a pessoa já vai abrindo o coração, eu estou com essa dificuldade, estou com esse problema, é mesmo? E como é que foi? E tal. Então, você vai demonstrando interesse. E ore pela pessoa. Essa oração que você fez no telefonema, você vai fazer uma oração ainda mais especial na hora da visita. Você vai colocar aquela casa, aquela família, porque é muito comum, na verdade, eu acho que é sempre assim que acontece. Um se converte, e as outras pessoas que moram naquela casa? Às vezes são de outra religião, às vezes são ateus, às vezes estão revoltados com Deus, tem briga, tem problema. Então, aquela uma pessoa está tentando procurar Cristo, mas em todo o resto da família. Então, você ora a Deus que abençoe a casa, que abençoe o lar, que abençoe a família, que liberte alguém que está com algum problema ali de vício, de adultério, de pornografia, de crime, de sei lá, de qualquer coisa. Que nunca falte alimento naquela casa, enfim, sabe? Aquela oração abrangente.
focado na pessoa. Evite ser invasivo. Você vai fazer perguntas, mas você tem que tomar cuidado para não ser inconveniente. Perguntas que não se fazem em nenhum lugar. Quanto você ganha? Para quem você votou? Você quer começar uma guerra? Começa a falar de política. Para quem você votou? Quanto você ganha? Ou então você dá pitaco na vida da pessoa. Tipo assim, é mãe solteira, mas por que não, sabe? Tipo, aquelas coisas assim. Mas por que o outro também toma cachaça? Mas por que você... Não é fofoca, tá bom? Você vai perguntar coisas para a pessoa, para estimular ela a falar com você, se abrir o coração. Mas você não vai invadir a vida da pessoa sendo inconveniente. Por isso que tem que orar antes para pedir para Deus sabedoria. Irmãos, tudo isso que eu estou falando não quer dizer que eu acho que vocês fazem nada disso, tá? É só aqui, até porque vai ficar gravado também para futuras pessoas. Mas faz todo sentido o que você está falando. Tá legal. Às vezes a gente precisa lembrar dos negócios, né? Não discorde do seu companheiro de visita e não fale ao mesmo tempo que ele. Por isso também, combina com o seu companheiro. Nós vamos lá, nós vamos dar toda a atenção para a pessoa. E se o teu companheiro fala um negócio que você não concorda, você meio que dá assim, e volta o assunto para a pessoa visitar. Tempo também. A visita, no máximo 1 hora, máximo. Você não ficar ali também. Essa pessoa, lembra que às vezes é comum, né? O mais comum é quando você vai visitar, a pessoa te receber com café, pelo menos um pãozinho. Mas você não sabe a realidade da pessoa. Será que ela consegue te oferecer um café? Não pergunte, não peça. E não fica ali muito tempo, porque a pessoa começa a ficar agoniada. Então, se atenha ao tempo, olha no relógio. Inclusive, às vezes você vai ter que cortar o teu companheiro você pode cortar. Fazer o companheiro, vamos só um minutinho, vamos orar aqui com a família, que já está na hora da gente ir, né? A gente já tem outro compromisso, tá? E aí ora pela família, agradece e vai embora. Sim, legal, sim. É legal, sim, essa forma que você falou. Mas e quando você vai fazer uma visita, assim, na casa, geralmente você vai fazer a visita na casa de um amigo, um conhecido, uma pessoa assim, vai levar mensagem. Aí, quando aquela conversa sobre Cristo, né, sobre igreja, aquela conversa gostosa, aquela conversa tá fluindo, e ela passa do horário, como que faz? Então, Que aí é outra realidade, né? Aí você está falando de um amigo, uma pessoa que você conhece mais. Você toca mais assim, para aquela pessoa que você não conhece. exatamente. Mas mesmo na casa do amigo, é aquela coisa de percepção. Às vezes a pessoa está empolgada, mas você tem que saber ler o ambiente. Por exemplo, teu amigão, ele não se importa. Por ele, você fica ali a noite inteira conversando. Aí, de repente, você vê o pai ou a mãe passando para lá e para cá. Com aquela cara, assim, de quem diz assim, esse povo não vai embora, não. Você tem que ter essa. Você fala, amigo, olha, a conversa está ótima, muito feliz de estar aqui com você, mas, carinho, eu tenho que ir, rapaz. Olha, eu preciso ir. Um beijo, um abraço aqui para sua mãe, para seu pai, tudo de bom, Deus abençoe. Mas tem um outro dia. A gente marca outro dia, a gente continua, porque essa conversa rende muito, falar de Cristo é muito bom, entendeu? Então, se ele mora sozinho e você está ali, está legal, beleza. Você tem que olhar o ambiente, tem que dar uma lida, tem que ficar atento, né? Depois passa uma mãe, um pai, alguém ali com aquela cara do tipo, escuta, cara, né? Você não vai embora, Você não vai embora, não, eu quero dormir, né? Amanhã eu acordo cedo hoje. Então, você tem que ter essa sensibilidade. E quando é uma pessoa estranha, muito mais ainda. Você lembra do que eu falei no começo? Você quer pegar Cristo, você não quer encher o saco. Né? Coisa bem diferente. Então, tem uma menina que eu conheço que você fala, até você for falar mesmo da Bíblia, se você falar mesmo no começo do versículo, ela já começa. Muito afiada. E só que, tipo assim, eu penso, pelo que eu percebo, assim, sabe? Ela acha assim, que talvez, né, senão ela tinha procurado em uma igreja, mas ela é meio um pouco tímida, sabe? E então acho que ela acha que só assim chega tá bom, sabe? Já é o suficiente. Então, eu estou esperando assim uma hora
de Deus, né, orando, vivendo tudo certinho, para ver a hora certa de falar, assim, mas Ter uma estratégia, né? Você pode procurar, inclusive, na própria Bíblia, aproveitar o gancho e procurar na própria Bíblia a questão de congregar. Se não me engano, é em Hebreus. Se não me engano, não deixar de congregar como fazem alguns, né? Ou você contar de uma maneira... eu falei, até dei uma pincelada, assim, não só para ela, mas pessoas juntas, falando sobre o corpo, sabe? Sim, Que nós somos o corpo, Jesus vai voltar, vai aumentar aquela palavra do Apocalipse, tudo. Então, nós, a igreja é mais ou menos como o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. sim, né? Nesse sentido bíblico. Então, nós como corpo, então aqui é um pouco, nós somos o corpo de Cristo. Mas lá na igreja, aquele corpo, por exemplo, assim, o corpo ele tem várias pecinhas, né, para juntar, para dar o corpo completo, né? Então, é a mesma coisa, nós participamos daquela igreja que é o corpo de Cristo. E cada um de nós é uma partezinha quando nós estamos lá nesse corpo, sabe? Olha, tem muita referência que você pode juntar e fazer um apanhadão. Você pode pegar lá desde o Antigo Testamento, quando as pessoas se reuniam, né? Daí fala também a mesma, quando desceram, vamos, alegria, disseram, vamos, Senhor. Então, essas coisas sim, tem a relação, eu dei citando, e ela remedo e tal. Tem a questão da ceia, que a ceia é um momento de comunhão entre os salmos, né? Tem a própria definição da palavra igreja, eclésia, assembleia, né? Reunião de pessoas. Inclusive, a palavra igreja, no começo, não era usada no contexto que nós usamos hoje. É uma palavra grega. Eles tinham as assembleias onde eles se reuniam para discutir filosofia, para falar sobre a vida, para falar sobre as suas filosofias, né? Então, aquilo era uma eclésia, é uma reunião de pessoas com um objetivo em comum. E o que é a igreja hoje? A igreja é a reunião de salvos em Cristo com o objetivo comum de adorá-lo, em primeiro lugar, e de servi-lo. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ler a Bíblia sozinho na sua casa, é ótimo, fantástico, todo mundo tem que fazer isso. Mas às vezes você tem que ouvir, às vezes não. Sempre, com frequência, você tem que ouvir um pregador que vem e traz a palavra, porque naquele momento ele está sendo usado pelo Espírito para trazer a palavra para você. Você tem que ouvir, você tem que se alimentar, né? Então, inclusive, Dá para usar muito bem. inclusive a mãe dela, ela falou para mim, eu falei assim, tipo assim, meio que convidei para vir à igreja também. Assim. Agora, vamos conhecer a igreja e tal, né? E daí, assim, particular, só claro, eu conheço eles, eu conheço desde 2012, mas nunca assim fui de perto. Assim, conheci, mas assim, ia lá levar serviço e depois ia lá buscar, mas assim, naquelas correrias, muito tempo, mais profissionalmente, né? Então, daí agora que eu estou tendo esse contato mais, assim, então morando mais perto, não sei, encontrei do grupo e tudo mais, mas aí ela disse assim para mim, consta que a Franci, por ela ter um problema que ela não tinha aquele problema aqui do lado, aqui, sabe? Sei, Flávio Vigorino. E ela fez uma série de cirurgia para ela poder falar melhor, sabe? Senão ela podia trabalhar bastante. Então, hoje ela fala bem, ela vai entender tudo, só que ainda sobra, fica sempre aquele sinalzinho, aquela um pouquinho disso, né? Ela tem vergonha. E aí ela fica tímida por conta disso, de vir assim, nos lugares públicos, por causa desse problema. É uma insegurança. Tem medo que ela não seja, as pessoas não entendam o que ela fala, o que não receba ela assim, como uma pessoa normal, como aquilo, né? Então ela tem esse problema assim. Só que daí eu falei para ela, não imagina que ninguém vai perceber isso que ela fala perfeitamente, a gente entende normalmente, sabe? E ela vai ser muito, muito bem recebida, até jovens da igreja, porque ela é jovem, né? E aí eu falei para ela, não, você vai ver. Não, você tem uma imagem que... Na igreja, você tão bem recebida, que vai ver a diferença, né? Em qualquer outro lugar.
certeza. Mas isso aí é uma insegurança até psicológica dela. Então, mas aí A gente vai derrubar essas barreiras. Então, aí eu levando vocês, se Deus ajudar que ela uma hora eles aceitarem, não sei, e falar, então, porque ela vai se levando com vocês lá, então, daí eu vou usar ela para falar que eu sou da recepção, não eu quero saber quem vai estar na recepção para falar para ela, vai vir um menino ali, eu quero que você. Isso aí, mas aí, imagina que alguém vai tratar mal a Não, pessoa. só tá mal não, mas tá a maior pressão possível, porque às vezes entra mais gente de uma vez, e a pessoa às vezes entra meio despercebida, então essa hora é bom que a pessoa abrace, né? A recepção também. Então, mas continuando aqui, irmã, que com certeza, a gente precisa dar toda a atenção, não só para essa música, mas para todo mundo que vem, né? Nós precisamos, isso é uma coisa que está na cabeça. Só demais. Não, É. Então, e daí qual é o assunto da visita? A gente precisa abordar algumas coisas, porque a visita, como a gente falou, ela tem que ser intencional, ela tem que ter um objetivo, né? Então, aqui ele fala o seguinte, para a gente apresentar 4 leis espirituais para a vida da pessoa. Isso aqui é uma forma que o autor aqui do material ele organizou, mas são verdades, são coisas que são verdadeiras. Então, assim, ó, primeiro, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu confesso que no começo, quando eu não era convertida, eu escutava muito crente falando isso e eu achava assim, isso é um clichê, isso é uma frase de efeito e não tem nada disso. Mas depois que a gente se converte, a gente abre um pouco a percepção, a gente vê justamente aquilo que eu falei agora há pouco. Deus é um Deus pessoal. Ele tem um interesse pessoal na sua vida. Deus não é um Deus de atacado, né? Nós não somos gado. Nós não somos assim um monte de, que nem uma fábrica de Lego. Cada um é uma pecinha, um tijolinho de Lego. Nós somos pessoas, indivíduos, e Deus no seu imenso poder e no seu imenso amor, ele tem a capacidade, o poder e o amor de cuidar e de olhar para cada um de nós individualmente. Então, é verdade que ele nos ama e é verdade que ele tem um plano, ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Então, você deixar isso claro, com muita alegria. Mas, olha, Deus se importa com isso. Talvez essa seja a mensagem mais impactante de todas. Um Deus todo-poderoso, um ser que cria todo o universo a partir do nada. Um ser que faz o céu, a lua, o sol e todas as estrelas e galáxias. Um ser, assim, fenomenal. Ele me conhece, ele sabe que eu existo, e ele me ama, e ele se importa comigo. Isso é uma coisa que quando a pessoa começa a pensar, ele explode a cabeça. Nossa, e é verdadeiro. Segunda coisa, o homem é pecador. Todas as pessoas são pecadoras. Aí tem muita gente que, por desconhecimento, fala assim, mas eu nunca matei, nunca roubei, né? Nunca, sei lá, nunca me prostituí, nunca trafiquei drogas, então, tô de boa. Ele fala, não, todo mundo é pecador. De repente, você não fez essas coisas super graves, mas você já mentiu? Já fez fofoca? Já pecou. Você já pensou bobagem? Você já olhou para uma pessoa super bonita na rua e pensou bobagem com ela? Já pecou. Está perdido. Todo mundo é pecador. Todo mundo. E é todo dia, né, a gente comete, né? Todo dia o ser humano comete pecado, né? Com certeza. Não tem como ele dizer que ele não pecou no dia, porque o ser humano, que na verdade é fato, né? O ser humano, né? Aí a carne é fraca, né? A carne é fraca e a gente sempre tem que estar vigiando. Como diz um pregador por aí, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Isso, vigia. Então, a gente precisa deixar claro para a pessoa que todo mundo é pecador e por isso nós estamos separados de Deus. E a única coisa que pode nos reaproximar de Deus e nos perdoar, a única pessoa é Jesus. Então, o perdão, o amor é uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo. Então, veja que você vai levando a pessoa. Você já conhece aquele livro Sem Palavras, que às vezes as professores apresentam para as crianças? O livro Sem Palavras é um negócio que é colorido, e aí vai contando a história da criação até a cruz.
Então, primeiro, estava tudo perfeito no jardim do Éden, não tinha pecado, Deus criou o homem, a mulher e tal. Daí, depois, veio o pecado e afastou Deus das pessoas. Aí, depois, veio o arrependimento e a fé em Jesus e termina na cruz, com Jesus morrendo, pagando pelos nossos pecados e nos salvando. É mais ou menos isso, essas 4 leis aqui. Então, primeiro, Deus te ama. Segundo, você é pecador. Terceiro, Jesus Cristo é a única solução. É a única saída, é a única pessoa, é a única resposta. E é só por meio dele que você vai poder experimentar o amor de Deus na sua plenitude, na sua vida. Eu falo com os amigos dentro do serviço, assim, eu falo pra eles, quando eu começo a falar de Deus, né? Esses dias eles me pararam, eu falei assim, cara, nossa, como você está diferente, cara. Pô, eu tô vendo que você semblante, você está diferente, teu caminhar está diferente, você fala está diferente, você fala para mim assim, cara. É Deus, né, cara? Deus na minha vida, né? Eu busquei esse caminho mesmo, mas eu falo assim para eles, mas eu não tenho uma coisa para falar para vocês, não. Eu não senti nem um cheirinho de Deus se falando. Eu falo para eles, mas o caminho é esse mesmo. Então, uma coisa que essa semana aconteceu, eu fui reunião aí no céu, era conhecida, não era amiga, assim, era conhecida. E conhecida, assim, também um pouco no tempo. E daí eu convidei ela para ir, e ela falou para mim, assim, que ela até já foi no céu, mas ela até já foi, mas ela não gosta de céu, não gosta de cobrança. Eu falei, não, você não tem cobrança. Aí ela falou assim, será? Pela Notilon tem. Mas pela Notilon, ele cresceu muito através do céu. Foi a primeira igreja céu aqui em Curitiba. Eu lembro, faz muito tempo já, eu acompanhei desde o início. E como é que era essa cobrança? Como é que era essa cobrança? Não, a cobrança é uma célula multiplica, faz mais um, mais um, mais um. E daí no final, cada um que vem traz mais um, sabe? Isso aí. Mas deu certo lá no São João, deu certo. O filho dela foi lá na época de memória, e eles trabalhavam muito como tanto tem na célula deles, como eles eram supervisores de célula. Então, eles terminavam um pouquinho mais cedo deles, para eles ir nas outras células, passavam por lá, porque eles estavam, não mandavam tudo indo, eles estavam certo. E então era assim mesmo, sabe? Era uma coisa assim, bem séria mesmo. Mas tem que ver como é que funciona essa cobrança. Não, aí eu falei para ela, eu falei, não, isso não vai ter problema esse cobrança, isso aí que você está falando. Porque essa cobrança, esse sentido de cobrança, é mais, digamos, pelo líder, né? Que nem o pastor Nivaldo fala, para os líderes não pode ter melindre. A gente tem realmente o objetivo de trazer gente, de movimentar, de pregar, de visitar e tal e tal. Mas para o membro, principalmente para a pessoa que está chegando agora, ela está tranquila, o trabalho dela é ir, né? Então tem que ver aí certinho como é que é essa história. Continuando lá sobre as 4 leis espirituais. Então a gente falou, ó, Deus te ama e tem um plano para sua vida. Você é pecador. Jesus Cristo é a única saída, é a única pessoa que vai te dar o perdão. E, em quarto lugar, para que isso aconteça, para que Jesus venha e perdoe meus pecados, eu preciso recebê-lo como Senhor e Salvador. Então, esse receber como Senhor e Salvador, lembra que eu já comentei na aula passada, né? Quando a gente realmente entrega. É costume de muita gente fazer aquela oração, né? Pedir para a pessoa assim, então vem aqui comigo e repete comigo essa oração que eu vou fazer agora. E aí faz a oração de entrega. Eu creio que isso é válido no primeiro momento, mas não é isso que determina que aquela pessoa foi salva. Isso é, digamos assim, abrir as portas para que a pessoa destrave, para que a pessoa tenha coragem de falar. Porque se você observar, muitas vezes a gente não tem coragem. Uma vez eu ouvi uma filha falando isso, ela disse assim, que viu uma pregação, e aí ela foi pensar e viu que era verdade. Assim, você tem coragem de na tua oração, você dizer, Senhor, eu te amo? Ou isso é meio estranho? Isso é meio esquisito, você fala, Senhor Deus, Jesus, eu te amo. Eu falei assim, mas se você é cristão, se você recebeu ele como Senhor e Salvador,
Mas isso mexe. Falar essas palavras vai dar uma mexida dentro de você. Por um monte de motivos. Porque talvez você tenha as suas questões ali afetivas, você já não é uma pessoa que fica falando eu te amo toda hora, né? De repente, muita gente teve problema com o pai. Aí Deus é pai, mas o meu pai terreno aqui não foi um bom pai. Eu, né? Então, por isso Uma filha, eu sei, essa oração, de falar Deus eu te amo, Jesus eu te amo, essa daí, ela já é da pessoa que já está íntimo de Deus. Porque Deus, quando Deus é tão bom para a gente, como Ele é, sabe? Então é tão fácil para você ir orar e falar assim, ai, Deus, eu te amo tanto, o Senhor é tão bom para mim, sabe? Mas que eu ouvi o Senhor, sabe? Por que eu estou falando isso? Porque tem essa questão da palavra. Então, quando você guia a pessoa numa oração de entrega, não quer dizer que automaticamente aquela pessoa está salva, mas é um bom começo, porque você destrava esse medo, essa insegurança, porque às vezes a pessoa nunca teve coragem de falar. Então, é nesse sentido que eu estou falando. E aí, depois, lá na frente, na caminhada, vai ter que destravar outra coisa, que é isso, de dizer, Jesus, eu te amo. Talvez o meu amor é pequeno, é meio torto, não é do jeito que deveria, mas eu te amo. Então, esse destravar do falar, do confessar, ele também é bastante importante. Estava discutindo. Exatamente. E aí? Aí você visitou, você conversou, você foi, né, legal. Vê se você consegue agendar uma segunda visita para falar sobre mais coisas. Aí aqui ele fala sobre essa segunda visita. O que vai ser o assunto da segunda visita, se você tiver essa oportunidade? Você vai melhorar esses princípios que você apresentou na primeira. Então, você vai falar assim, ó, você vai perguntar como que foi essa conversão da pessoa a Cristo. Como que você chegou, como que você se entregou, né? Conta para mim a sua história. Aí a pessoa vai falar, vai contar a história dela, eu fui num culto, eu fui na célula, sei lá, eu fui num encontro, numa convenção, num retiro, e daí lá eu ouvi o pastor falando, eu ouvi o líder pregando, e eu achei tão bonito, daí eu me entreguei. Tá, mas o que você sentiu e tal? Você vai fazendo a pessoa pensar sobre a caminhada dele. E aí você vai explicando também para ela o que foi que aconteceu. Então, Cristo entrou na sua vida, dei alguns versículos aqui. Seus pecados foram perdoados. Você se tornou filho de Deus. Explicar para a pessoa que nem todo mundo é filho de Deus, né? Você só se torna filho quando você recebe a Cristo. Quando você não recebeu a Cristo, você é uma criatura, né? Você recebeu a vida eterna. Explicar para a pessoa que o inferno existe. Jesus foi quem mais ensinou sobre o inferno. E que o céu, que é o lugar onde está a glória de Deus, também existe. Que é real e que é a nossa meta de vida, né? E você começa a viver uma nova vida. Antes de Cristo, a tua vida é controlada por você. É o que o Rodrigo falou. É a tua vontade, os teus desejos, né? A vida é minha. Ninguém se intrometa, ninguém mete o nariz, eu faço o que eu quiser, ponto, acabou. Aí você recebeu a Cristo, agora você não é mais seu, agora você não se manda. Agora quem manda em você é Jesus. Isso é bom, isso é ótimo, maravilhoso. Terceiro encontro, você vai dar mais uma melhorada nisso daí. Você vai falar sobre o crescimento espiritual, você vai começar a ensinar a pessoa sobre orar, sobre ler a Bíblia. As pessoas também têm dificuldade de orar, a gente falou um pouco sobre isso na aula passada. Eu já ouvi muito isso. Eu não sei orar. Eu não sei falar bonito. Eu não sei o que eu digo. Eu decoro o Pai Nosso, né? Eu falo também. O Pai Nosso é uma oração linda. O problema é que o pessoal fala na decoreba, enquanto a boca fala, o cérebro está lá em Júpiter, né? Tem conexão. Se você orar o Pai Nosso realmente querendo dizer aquelas palavras, é ótimo, maravilhoso. Mas você ensina a pessoa, olha, orar e falar com Deus. E a oração não precisa ser comprida, não precisa ter palavra difícil. Você pode fazer uma oração super curta. Orar você está falando com o pai, né? É que nem falar com a pessoa. Só que você fala com respeito até maior, né? Fala, Senhor, o Deus, né? Senhor, abençoa meu dia hoje, que corra tudo bem no meu trabalho, amém. É uma oração, né? Senhor, hoje eu estou meio doente, não estou me sentindo bem, acho que eu vou no médico. Abençoa que quando chegar lá no médico, eles me atendam, que descubra o que tem de errado, se o remédio vai ser feito. Amém.
É uma oração. Tudo isso é uma oração, né? Senhor, obrigado, os pratão de comida aqui na minha frente, puxa, eu tô com tanta fome, glórias ao Senhor, eu tenho o que comer, que eu posso almoçar hoje. Amém. Isso é uma oração. Tudo isso é oração, né? E com o tempo você vai desenvolvendo a habilidade de orar mais, e orar por outras pessoas, orar mais, assim, né? Você vai lendo a Bíblia também, você vai orando a Bíblia. Eu tenho um neto que eu acho bem engraçado. Ele está com 21 anos já, e quando ele, todas as vezes, quando ele encontra com a gente, daí ele fala assim, benção, Paulo, tá? Os meus filhos não sabem essa diferença mais, porque ele passou esse tempo, os filhos não falavam assim. E ele fala, benção, Paulo. Daí, Deus te abençoe. Sim, isso é ótimo. Então, ele é uma coisa. Isso aí é uma coisa que acho que desde o início, é uma coisa de Deus, que você não fala assim, não, eu te abençoo. Não, pensa, pô, não, eu te abençoo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Inclusive, isso é uma coisa que eu acho um costume muito bonito. Acho que e ensinar, inclusive, para os pais. Né? Às vezes o pai também fica bravo com a criança. Fala, seu isso, seu aquilo. Não. Quando você está bravo, é melhor não falar nada. Mas depois, ó, por exemplo, antes da hora de dormir, você vai pôr a criança na cama. Faz uma oraçãozinha com ela, ou pelo menos põe a mão na cabecinha dela e fala, Deus te abençoe, durma bem em nome de Jesus, né? Deus abençoe seu sono, que você tenha sonhos bonitos, tudo isso. São palavras de bênção, palavras de encorajamento. E às vezes parece simples, às vezes soa até infantil e bobo, mas se a gente conseguir explicar para as pessoas que essas coisas realmente são importantes, e são muito melhores do que as outras coisas que se dizem por aí. Deus Deus valoriza muito a palavra dita. Deus não desperdiça palavras, por exemplo. Tudo que Deus fala, além de ser verdadeiro, é útil, é objetivo. E ele fala, inclusive ontem eu falei um pouco sobre isso no meu Instagram, que eu estava lendo uns negócios lá, enfim. Eu lembro que tem uma parte na Bíblia que fala que nós vamos dar conta de toda palavra torpe que nós dizemos. E tem muita gente que foca só no palavrão. Já a palavra torpe é palavrão. Você falou um palavrão aqui, pronto, acabou, né? Só que tem coisas que são piores do que palavrão. Veja bem que eu não estou incentivando ninguém a ser boca suja. Mas eu estou dizendo o seguinte, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Porque muitas coisas horríveis são ditas sem falar palavrão, né? Então, a gente tem que cuidar. Então, essa questão de bênção, de palavra, e você vai ensinando a pessoa, nessa consolidação, você vai ensinando a pessoa, fala assim, olha, quando você brigar com teu filho, que ele fez uma malcriação, fez uma coisa errada, fica falando coisa feia para ele, não, fica desmerecendo, falando que ele não vai ser nada, que ele não presta, que ele vai isso, que ele vai aquilo. Não fala essas coisas, não. Só fala assim, ó, menino, presta mais atenção aqui que você quebrou o negócio, né? Tal, para de correr pela casa, enfim. Não fica lançando maldição sobre a criança. Você vai ensinando a pessoa a questão da oração, né? Você vai ensinando a pessoa que aquilo que ela fala tem muita importância. E que não precisa ter vocabulário de dicionário para orar. As orações podem ser simples. Podem ser curtas, mas elas são orações da mesma forma. E ler a Bíblia. Então, são os dois pilares da fé, né? A gente tem que orar e tem que ler a Bíblia. E aí muita gente tem dificuldade. Como é que eu leio a Bíblia? Eu abro assim, né? De qualquer jeito, põe o dedo assim e lê. Eu falo, não, pega, por exemplo, o Evangelho, pega lá João, começa lá no começo e lê que nem um livro, vai lendo até o final. Ah, mas é meio complicado, eu não entendo direito o que está escrito. Tem duas coisas. A tradução que você está lendo, às vezes tem traduções que tem palavras que a gente não usa mais hoje em dia. Eu sempre brinco com a tradução lá 1900 e bolinha, lá do Almeida, né? Naquela época, era uma tradução muito forte, as pessoas usavam aquelas palavras. Hoje tem palavras que a gente não usa mais. Eu lembro de uma passagem que diz assim, o guarda de Israel não tosquenejará. Aí você fala assim, mas o quê?
Tosquenejar. O que é tosquenejar? É que nem tosquear a ovelha, né? É de comer. O que é esse negócio? Tosquenejar. Aí você lê uma Bíblia numa tradução mais antiquada, você empaca, porque daí você fala, que bonito, né? Tá bonito o que está escrito, mas eu não entendi chumas, né? Eu sei que bonito fazer isso. Então, pega uma tradução mais recente, daí vai estar escrito lá, o guarda de Israel não dormirá. Entendi. Quem é o guarda de Israel? É Deus. Deus não dorme. Agora fez sentido. Então, agora eu entendi. Então, cuidado com a tradução. Tem ótimas traduções aí hoje em dia, que usam palavras mais comuns que a gente entende. E a questão também de, muitas vezes, o conceito que está escrito ali, ele é complicado. E aí é uma ótima oportunidade para a pessoa vir à igreja, para ela se reunir com outras pessoas, vir na célula, porque a pessoa que tem uma caminhada mais, né, que está há mais tempo, a pessoa vai te explicar, vai falar assim, não, eu não entendi essa passagem aqui, você me ajuda? E se eu também não souber? Poxa, tem o pastor da igreja, tem os professores de EBD, traz aqui, já aproveita e convida a pessoa, vamos lá, eu também não entendi, que seja humilde, né? Cara, eu também não entendi, mas agora eu quero entender, vamos lá comigo? Aí a gente pergunta lá para o professor, pergunta para o pastor, vamos entender esse negócio junto, né? A pessoa precisa. Eu sempre falo assim, a Bíblia é um livro para ser lido, ela não é um talismã. Muita gente tem esse costume de ter uma Bibliona, né? Aí abre ela lá no Salmo 91, o Salmo 91 é mais, põe em cima do negócio. A coitada já está com as páginas até engorduradas, né? Você frita bife em casa, fica a gordura do bife bem em cima das páginas, coitada. Está lá empoeirada, engomada, coitada. E trata a Bíblia como se fosse um livro mágico. Inclusive, antigamente, eu não sei de onde vem isso, mas eu vejo que é mais, inclusive, entre os católicos. Tinha uma crendice que se a pessoa ler a Bíblia inteira, ela fica louca. Então, a pessoa não pode ler a Bíblia toda porque ela fica maluca. Não, a Bíblia é um livro feito para ser lido e para ser entendido. Então, você vai incentivar a pessoa a ler e a buscar entender o que está lendo. Tá? Não é só ler por ler também, nem ler lá assim, agora eu não estou querendo gerar, tá bom. Mas você entendeu? Não, mas você tem que entender. Poxa. E o que mais? Explicar para a pessoa que ela tem que estar disposta a obedecer à vontade de Deus, é aquilo que eu falei, né? Você não se manda mais, agora o seu Senhor. Inclusive, uma diferenciação. É que em português a gente tem a mesma palavra para duas coisas totalmente diferentes, né? Então, Senhor é um pronome de tratamento. Então, eu vou falar com uma pessoa numa posição de autoridade, ou uma pessoa mais velha, em vez de chamar de você, eu chamo de senhor. O senhor, a senhora, né? Isso é escrito com letra minúscula. Então, senhor e senhora, letra minúscula. Aí você vai ler a Bíblia e tem lá um senhor com S maiúsculo. É outro senhor. Você chama Deus, inclusive, de senhor, né? Porque fica meio esquisito chamar de você. Tem umas músicas que chamam de você, mas não vamos entrar nessa polêmica. Mas, por respeito, você fala o senhor isso, o senhor aquilo. Mas o senhor com letra maiúscula significa dono, soberano, rei. Então, se Jesus Cristo é meu Senhor, com S maiúsculo, ele é meu dono. Eu sou escravo. Eu pertenço a ele. Eu não sou de mim mesmo, eu sou dele. Ele que manda em mim. Então, é nesse sentido. Por isso que às vezes a gente fala, você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador? Você fala, mas não é a mesma coisa. Tipo, por que tem esse Senhor aí no meio? Salvador, ele entendi, ele vai me salvar, mas o Senhor. O Senhor é isso. Você recebe a Cristo como seu dono, como aquele que vai ser Senhor da sua vida, ele que vai te direcionar onde você vai, em vez de ser você mesmo. Vou deixar isso claro para a pessoa. Esperar de Deus orientação para a vida. Quantas pessoas não convertidas ficam completamente perdidas? Eu não sei o que eu faço da minha vida. Claro, a gente também que é convertido, a gente também fica nessas situações. Mas tem gente que às vezes não sabe nada, a pessoa está se sentindo completamente perdida. Então, qual é a tua orientação para essa pessoa? Busque em Deus. Pede para que Deus te mostre o que é para você fazer, qual a decisão que é para você tomar, como é que sai dessa situação toda enrolada que você está. Deus mostra. Sobre isso que a irmã falou, desde eu vi um vídeo motivacional, né, daquele
busco bastante, sim, uma pessoa que faça um vídeo motivacional que eu consiga me identificar com a forma que ele fala, com a forma que eu possa interpretar, sabe? E eu vejo bastante o Ninja, sabe? Ele é um rapaz do TikTok, acho que não sei se já é conhecido. O poderoso ninja, É, eu já vi ele eu falar. gosto demais dos vídeos motivacionais dele, sabe? Aí tem uma parte que ele fala assim, cara, a gente temos que estar sempre atento aos sinais de Deus, sabe? Então, assim, essa frase, assim, eu fico bastante atento, assim, sabe? Porque muitas das vezes eu estava meio desligadão, sabe? Aham. Eu não prestava muita atenção, assim, sabe, nisso, sabe? Aí eu escutei essa mensagem dele, aí eu fiquei pensando comigo, esse cara ele tem razão mesmo, né? Porque Deus me dá um monte de sinal e eu nem aí. Então agora eu vou começar a prestar mais atenção nesses sinais. Aí de uns tempos para cá, assim, sabe? Já faz graças a Deus, já tô indo para um mês e três, tô indo para um ano e 3 meses limpo, mas assim, graças a Deus, mas graças também a essa mensagem que me fez entender que Deus a todo momento ele manda um sinal. Ele te mostra aonde você tem que ir, aonde você não pode ir, com quem você tem que estar, ele te manda sinal. Uhum. Daí eu me identifiquei bastante com isso que você falou agora, assim, que Isso é até uma oração que a gente pode e deve fazer. Senhor, me ajude a estar atento, me ajude a entender, me ajude a ouvir a voz, porque o Espírito Santo, ele não grita, ele sussurra. E às vezes a nossa carne grita, então a voz do Espírito Santo. mas é automático, né, irmão? Pedir para a gente estar, assim, sensível à voz dele. É automático. Quando a gente está sensível ao ouvir a voz dele, você parece que você escuta uma vozinha lá longe. Quando você está errando, ela te avisa, ela fala assim, ah, Meu filho, tá errado. ó, meu Sabe? filho, exato, É, exatamente. O que mais? Também falar para a pessoa que é para ela contar a outras pessoas sobre Jesus. Isso aqui também é uma barreira ao evangelismo que a gente tem, às vezes, até no nosso próprio coração. A gente fala assim, não, mas para eu evangelizar eu preciso fazer um curso, eu preciso ler um livro, eu preciso estudar teologia, eu preciso virar pastor, eu preciso de um monte de coisa para evangelizar. E não precisa. Lembra do episódio lá na Bíblia que tem do jovem gadareno? Que ele era um rapaz endemoniado. Os bichos eram tão ferozes que o pessoal amarrava ele com corrente no cemitério, ele soltava as correntes, ele batia em todo mundo, ele andava pelado. Era aquele desespero. Aí Jesus vem e liberta ele. Aí o rapaz fala, Jesus, eu quero andar com você, quero ir junto. Jesus fala, não, meu filho, volta lá e conta o que aconteceu com você. Mesma coisa da mulher samaritana. Jesus tem aquela conversa com ela no poço, e ela vê que Jesus é o Messias, e ela vai lá e veja que ela era uma mulher paulista, mas ela volta para a cidade e conta para todos os conhecidos dela, olha, eu conheci um cara, eu acho que ele é o Messias, porque ele falou isso, falou aquilo, e tal, e tal. Ela conta a experiência pessoal que ela teve com Jesus. E aí toda a cidade vem e ouve Jesus, e realmente há ali um monte de conversões, né? Então, veja, para você evangelizar, não precisa você ser doutor em Bíblia. Você pode evangelizar contando o que Deus fez na sua vida. Como você era antes de Cristo e como você é agora. Muitas vezes só isso já é o suficiente. Ou já é a porta de entrada, já é maravilhoso. Você já leva pessoas a Cristo com o teu testemunho pessoal. Até porque a pessoa te conhece, ela fala, que nem você falou. Cara, eu te conhecia antes. E aí eu tô te vendo agora, você tá diferente mesmo. O que aconteceu? Aí você fala, foi Jesus, senta aqui que eu vou te contar. E você só conta a tua história, certo? Não precisa florear o negócio. O que mais? Você vai dizer para as pessoas que é importante, como a irmã falou, né? Frequentar cultos e reuniões de célula. Aqui, ó, tá até aqui no material. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. O reunir na igreja não é só por sua causa, é por causa dos outros também. Quando você vai e você está em grupo, as pessoas te encorajam e você encoraja as pessoas. É uma troca, né? Exato. Tem muita gente, por exemplo, você pode até usar, tem muita gente que eu já vi que foi em estádio de futebol ou em show, grandes shows.
E aí a pessoa volta e tá toda hypada, toda animada, falando assim, cara, que energia! Todo mundo cantando junto, todo mundo ali, né? Você vai ver um showzaço assim, todo mundo cantando aquela música lá do cantor, e você escutando aquelas milhares de vozes, todo mundo junto, você sente uma coisa, uma emoção. Aí você fala assim, poxa, imagina, cara, que emoção que deve ser e que é. Você está na igreja e tem uma galera ali, todo mundo cantando junto, louvando a Deus. Todo mundo orando junto. Isso, eu adoro louvor. Ixi, eu amo louvor. Então, por que a gente se reúne em grupo para fazer outras coisas e não pode se reunir para Deus? Né? Exatamente. E por fim, para acabar a nossa aula, nosso último item aqui, o mais, né, a cerejinha do bolo, é incentivar a pessoa a se batizar. Então, você percorreu toda essa caminhada da pessoa, e aí você vai incentivar, vai explicar e vai encorajar essa pessoa a se batizar. E como eu falei na outra aula, o batismo ele não é o final, ele é o começo da caminhada cristã. É como a cerimônia de casamento. Eu sempre falo que o batismo tem tudo a ver com o casamento. Só que o batismo ele é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais forte. E no casamento, como que é o casamento? É assim, ó, você promete amar e respeitar essa outra pessoa aqui, viver com ela, ser fiel, tarará, tarará, na alegria, na tristeza, né? Na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. Até que a morte os separe, ele fala, eu prometo, eu aceito. Pode beijar no mundo, beleza. Aí você vai para casa e vai viver aqui, né? Não acaba, o casamento não acaba no dia da festa, ele começa ali. Como que é o batismo? Você promete amar e respeitar esse Deus maravilhoso que te salvou, que perdoou os seus pecados, todos os dias da sua vida, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, na alegria e na tristeza, até que a morte te una a Ele por toda a eternidade. Então, veja, há um sentido de que o casamento e a família refletem a nossa relação com Deus. E é uma coisa assim muito maior, porque quando a gente morrer, a gente não vai estar separado. Quando a gente morrer, a gente vai estar finalmente juntos por toda a eternidade. Amém. Né? Então, incentive a pessoa a se batizar e entregar a vida para Cristo. Bem? Então, essa foi a nossa aula. Acompanhe pelo grupo como é que vai ser. Tem uma aula que ficou para trás do irmão Gilmar, que faltou, que ele vai repor essa aula. E aí depois tem a última aula, que é o encerramento, que é a aula 14, que eu creio que vai ser o pastor que vai ministrar. Então, só faltam 2 aulas no fim do curso, ok? Quem teve, no mínimo, 70% de presença durante o curso todo, vai ganhar um certificado de conclusão. A gente sempre faz uma formatura bem bonita aqui na frente da igreja. Tá bom? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Dúvida? Obrigado, meu Por a bem. gente.